excelente noite para você. Fico muito feliz de estar aqui. A você que está passando agora na Casa do Amor, seja sempre bem-vindo. Hoje eu quero falar especialmente ao seu coração e talvez te ajudar de alguma forma com alguma palavra amiga. Quem sabe não te ajuda, não é? Muito obrigado, Arthur, pela sua audiência, querido, aos meus queridos amigos e amigas. Hoje, depois de um sol causticante, hoje é hora de falarmos no início da nossa live, o tema da nossa live. Qual é o tema da nossa live? Por gentileza, a nossa casa mental, tá? A nossa casa mental. Pode ir chegando por aí, por gentileza, meu amigo, minha amiga, e fale comigo, viu? Hein, Gabriel? Hein, Mônica? Pode chegar, tá bom, Gabriel? Ô, Mônica e os demais que vão chegando, eu quero falar bem rapidinho aqui para você hoje, mas como uma forma de um presente. Antes que comece a aula, né, eu estou aqui gravando para você. Tá bom, Marcelo? Um abraço, querido. Olha só, a nossa casa mental tem uma dona, né, Ana Clara? A nossa casa mental é simbólica, mas de maneira metafórica, eu quero conversar com você aqui e você que está me ouvindo aqui agora, você sabe o que é casa mental? Uma casa, ela tem as repartições, quarto, cozinha, e essa casa é a casa da nossa mente. Como ela funciona? Você sabe quais são os moradores desta casa? Eu quero dizer para você, hein, Simone, tudo bom, querida? A casa mental tem uma dona. Alguém pode e sabe me dizer agora aqui, nesse momento, e pode me dizer o que é casa mental? Se você souber, fique à vontade para colocar aqui para nós, tá? A dona da nossa casa mental é a nossa consciência. Ela observa, ela está sempre observando. Ela não está interferindo, mas ela está sempre observando. Eu quero dialogar com você e que você também dialogue comigo, tá? Você já ouviu falar sobre casa mental, hein? Fique à vontade aqui para falar comigo e eu vou falando com você na medida em que você vai falando comigo, tá bom? Qual o nome da casa mental? Quero saber se você está ligado, se você está ligada. Qual o nome da casa mental? Qual o nome da dona da nossa casa mental? Consciência. O que é consciência? A consciência é nós estarmos cientes daquilo que está acontecendo à nossa volta. Então nós temos essa dona que ela está sempre observando tudo que se passa nesta casa. Afinal de contas, a consciência, nesse caso, no nosso diálogo, é o quê? A proprietária da casa. Então, uma casa, como funciona uma casa? O que é uma casa? Para que serve uma casa? E aí, eu quero falar para você 4 moradores, que esses moradores, essas repartições também podem ser consideradas como repartições, porque fica uma coisa assim subjetiva, não é, Cristiano? E a gente precisa falar a nossa linguagem. O que é a casa mental? Hein? Ô Oscar, tudo bom, querido? Ô Francimária. O que é uma casa mental? O que tem uma casa mental, hein? Hein, Aslan? A casa mental, existem 4 moradores principais para esta casa. Eu falei a dona da casa, consciência. É a consciência que faz com que eu esteja aqui presente nessa sala, nesta biblioteca, neste lugar, e eu saber o que está acontecendo no real agora. Eu não vivo muito lá no mundo da lua, eu estou aqui na terra. E aí, esta dona, ela está observando, ela observa, e diante dessa observação, hein, Rose? Aí o que é que a gente tem? Primeira repartição, falando para você, para cuidarmos da nossa casa e compreendermos.
um item principal: memórias. Você sabe me dizer o que são memórias? As memórias é através das memórias que nós lembramos das coisas, que nós conversamos. Se não tivéssemos memória, hein? Boa noite, Rose. O que aconteceria com a gente? Eu ia esquecer até o que eu ia falar aqui agora, porque eu não ia ter memória. Nós temos uma memória de curto prazo, uma memória a longo prazo. Esta memória, ela nos ajuda a vivermos, a seguirmos uma trajetória, a entendermos um caminho, por onde vai, por onde vem, em Aline. Aí você observa assim e me diz, certo, a dona da casa é a consciência. E tem umas repartições que eu falaria com você, que essas repartições, elas podem ser identificadas como conversas dentro do nosso cérebro, ou seja, dentro da nossa casa mental. Eu estou falando aqui de maneira simples, para nós compreendermos como funciona a nossa casa mental. Primeiro eu falei, memórias. Necessitamos dessas memórias para as nossas vidas, necessitamos dessas memórias para seguirmos a nossa trajetória de vida. É através, em Edvan, dessas memórias que eu lembro de Edvan, de Aline, de Rose, de Simone, de Maria da Coxinha, de Jefferson, não é? E é através da memória. A memória, ela é excelente. Alright? Can I carry on? Thank you. Observando aqui agora, por gentileza, meus amigos e minhas amigas, qual é a segunda repartição dessa minha casa mental? Pensamento. Em Renan, Renan. Pensamento. Falei memórias, agora pensamentos. Para alguém, os pensamentos são considerados imagens. Por que isso? Uma definição mais simples. Não os pensamentos, essa definição está muito rasa, né? A minha, mas de primeira mão, os pensamentos são imagens. E essas imagens, elas podem gerar ideias e, consequentemente, essas ideias, sentimento. Há uma diferença de sentimento e emoção. Emoção são coisas ligeiras, bem rápidas. A própria definição de emoções é essa rapidez. Aí eu tenho a emoção de nojo, a emoção de alegria, expectativa. São coisas do meu inteirinho. Só que vamos relembrar para a gente não esquecer, não é, Ítalo? Tudo bom, querido? Ei, Mariana, tudo bom, querida? Só para não esquecer, eu estou falando sobre casa mental. Essa casa mental, ela tem uma dona. Qual é a dona? Consciência. Só que agora eu tenho 4 repartições. Essas repartições, falei a primeira, e elas se comunicam. Essas repartições, elas se comunicam uma com as outras. Eu falei memórias, depois eu falei pensamento e, por último, eu falei indiretamente, mas agora eu vou falar bem certeiro, que são emoções. Você sabe o que é emoção? Você já parou para pensar o que é emoção? As emoções são coisas boas ou são coisas ruins? Essas emoções, elas são emoções que me ajudam ou que me atrapalham? Hein, Andresa? Eu vou identificando a maneira que vou percebendo, não é, Samira? Ó, Samira daqui à meia-noite vai estar completando mais uma idade de vida, não é, querida? Olha só, está contando aí, contagem regressiva para Samira. Meia-noite ela vai ficar mais experiente, para não dizer que ela vai ficar mais velha. Então, vamos voltar às memórias. Pensamento. Emoções. Essas emoções,
elas não são boas e não são ruins. Vai depender do que eu estou fazendo com elas. Para que eu estou utilizando essas emoções? São dignas, verdadeiras, relevantes, têm um brilho, ou é só para colocar o camarada para baixo? Olha, veja bem aí como é que está indo. Memórias, qual outro? Pensamento, emoções e o ego da gente. O ego é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O ego nem é bom e nem é ruim. O ego, ele é a essência de nós. Só que, como tudo demais é veneno, eu pego e utilizo esse ego de maneira erroneamente, vou utilizar, de certa forma, para causar sofrimentos e muita angústia sobre as nossas vidas, através dessa falta de gerenciamento dessas emoções. Nós percebemos isso quando nós estamos enclausurados, quando nós estamos envolvidos. E aí a gente observa, quem é que está falando aqui? Será que é o meu ego? Porque o ego, ele está sempre julgando, ele está sempre comparando. Aí você observa nesse momento desses pensamentos, nessa casa mental, através dessa consciência, que é através da consciência é que eu coloco os pés no chão e digo, epa, o que está acontecendo aqui? Essas memórias, esses pensamentos, essas emoções, esse ego, ele precisa ser reconhecido para que eu não seja surpreendido com questões que venham me oprimir nessas trajetórias da nossa jornada. Então, meus amigos, essa live é curtinha, é só para te avisar sobre a casa mental. A casa mental é onde funcionam as coisas da nossa vida. É nessa casa mental que nós guardamos as coisas boas e as coisas ruins. Percebemos que as memórias, elas são registradas sobre a nossa vida porque são importantes para nós. Por exemplo, por que eu tenho que lembrar disso? Gato escaldado tem medo de água fria. Por que o gato escaldado tem medo da água fria? Porque ele já se queimou nessa água quente. E agora, quando colocam a água fria, ele fica surumbático, ele fica sem querer ir até lá. Percebemos isso quando estamos analisando através do nosso ponto fixo, da nossa dona, da casa mental, a nossa consciência. Então, meus amigos, nós temos uma casa mental onde nós encontramos 4 repartições que se comunicam entre elas ou isoladamente. Percebemos isso? Que